Bom, pessoal, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Como todos sabem, a matéria é acerca do caminho chamado heresia. Hoje nós vamos entrar no terceiro século ali da história da igreja. Bom, a igreja do terceiro século experimentou um grande crescimento. A organização colocou mais e mais poder nas mãos de seus líderes. Infelizmente, à medida que se espalhava, crescia também a tendência da mundanidade. Então, no terceiro século, como o slide fala aí, a igreja cresceu bastante, ou seja, muitas pessoas começaram a fazer parte da igreja. Com esse crescimento, a organização da igreja começou a dar mais e mais poder para os seus líderes, para as pessoas que eram ali, para os homens que eram responsáveis por guiar a comunidade cristã em diversas regiões. No entanto, infelizmente, à medida que a igreja ali se espalhava, à medida que a igreja ela ficava cada vez maior, também começou a aparecer uma tendência ali a igreja se tornar cada vez mais mundana, ou seja, cada vez a igreja estar mais ligada às coisas do mundo, deixando de lado ali alguns valores espirituais que eram extremamente importantes e que até hoje são extremamente importantes para a igreja de Jesus Cristo. Isto levou a comprometer os ensinamentos da igreja primitiva. As obras do Espírito de Deus dentro da igreja se tornaram uma tradição. O formato de adoração foi pouco a pouco sendo influenciado pelos modelos de religiões misteriosas. Coisas tais como o batismo de crianças foram entrando na igreja. Essa prática não era comum, não era universal ali até o sexto século. O Senhor não tinha retornado e a urgência de estar logo com Deus já não era sentida como no princípio. Então, ao longo do tempo, a igreja ela passou por grandes mudanças que acabou fazendo com que ela se afastasse um pouco ali dos ensinamentos originais, dos ensinamentos ali do início da igreja. Olha só, as ações do Espírito de Deus dentro da igreja, que antes ali eram vivas, que eram espontâneas, elas começaram a se transformar ali em tradições, ou seja, em costumes fixos, em costumes que eram ali repetitivos. O texto também fala aí, além disso, o formato de adoração também foi sendo influenciado ali por outras religiões misteriosas, que tinham ali um formato, que tinham ali rituais que eram diferentes. Um exemplo de uma coisa que mudou foi, por exemplo, a prática de batizar crianças, que era uma prática que só se tornou comum na igreja a partir ali do sexto século. Não era ali uma prática universal antes disso, como o slide fala aí. E o texto também vai falar que no começo os seguidores eles tinham uma grande sensação de urgência, de estar com Deus. Então eles esperavam ali o retorno de Jesus Cristo, mas com o tempo que foi se passando cada vez mais, essa sensação de estar com Deus, de estar ali na presença do Senhor Jesus Cristo foi cada vez mais diminuindo. Então tudo isso mostra uma mudança ali na forma de como a igreja vivia e praticava ali a sua fé ao longo dos séculos. Embora as perseguições tenham tornado mártires muitos fiéis, a igreja como um todo estava rumando para uma fatídica união com a mundanidade e o Estado. Então, mesmo que muitas pessoas fiéis elas tenham sofrido e morrido por causa da fé, que são ali os mártires, a igreja, no geral, ela estava caminhando ali para se aproximar de coisas que não eram boas, que não eram coisas ruins, que como por exemplo a influência do mundo e do governo. Ou seja, a igreja estava cada vez mais se afastando
ali dos seus princípios, né, das coisas que eram importantes, e se unindo com aquilo que era errado, né, com aquilo que era perigoso. E isso, com certeza, ali ia trazer grandes problemas no futuro. A Igreja e o Estado. O terceiro século viu um grande crescimento para a Igreja. Todos os grandes grupos linguísticos do Império Romano tinham adeptos do cristianismo, né? Um cristão que viajasse para qualquer área do grande império poderia com certeza encontrar amigos, embora o evangelismo tivesse muito sucesso e a igreja tivesse muito com que se regozijar. Esse também foi um século de severas perseguições. Então, no terceiro século, né, a igreja começou a crescer bastante, né? Pessoas de diferentes línguas e de diferentes lugares do Império Romano começaram também a seguir o Senhor Jesus Cristo. Então, como o slide fala aí, se um cristão viajasse pelo Império, com certeza encontraria ali outros cristãos por onde fosse. Então, isso aí nós podemos ver o tanto que a igreja estava crescendo ali naquele momento. Mesmo com esse crescimento, também houve coisas difíceis, né, coisas ruins dentro da igreja. O império, né, e algumas pessoas começaram ali a perseguir os cristãos, né? Então eles tentavam machucar os cristãos, né, impedir os cristãos de seguir, que esses cristãos seguissem ao Senhor Jesus Cristo. Então, resumindo aqui, a igreja ela estava crescendo muito, mas também começou ali a enfrentar momentos difíceis, né, na sua história, né? No caso, a perseguição, né, do governo e de algumas pessoas contra o cristianismo. O cristianismo era considerado ilegal. Embora alguns imperadores fossem tolerantes, os imperadores tais como Décio, que perseguiu a igreja, o fez com grande severidade. Este ódio manifesto pelo cristianismo continuou até o Edito de Milão em 313, quando Constantino e Licínio concordaram em suspender as perseguições aos cristãos. Então o slide vai nos mostrar que o cristianismo, né, ele era considerado ilegal já nesta época, ou seja, né, não era permitido oficialmente a prática do cristianismo. Mas apesar disso, né, alguns imperadores eles tinham posturas mais tolerantes com os cristãos. Mas alguns outros, né, como por exemplo Décio, que o texto fala aí, eles foram bastante severos, né, e perseguiram a igreja com muita força. Mas essa perseguição, né, ela durou somente até o ano 313, quando aconteceu ali o Edito, acredito que é assim que se fala, Edito de Milão. No Edito de Milão, o imperador Constantino e Licínio, eles decidiram acabar com as perseguições, né, permitindo ali que os cristãos então pudessem praticar a sua fé sem medo, né, sem nenhum problema, né, sem medo de serem perseguidos. E isso, né, acaba se tornando ali uma parte importante da história, né, do cristianismo, né, de como ele foi reconhecido oficialmente ali pelo Império Romano. Agora nós vamos falar sobre Orígenes, né, que foi um homem que surgiu no meio cristão. Olha só, receber uma experiência espiritual de mudança de vida e ser intelectual pode tornar qualquer homem uma forte força para o bem. Mas ter inteligência sem uma revolução espiritual pode ser bastante destrutivo. E este foi o caso de Orígenes. Então, quando uma pessoa ela tem uma mudança espiritual que muda a sua vida, mas essa pessoa ela também é inteligente, né? Ela pode acabar se tornando, né, uma força muito positiva, né? Uma força muito grande para o bem. Ou seja, né, essa combinação ali de espiritualidade, né, e de inteligência pode transformar, né, uma pessoa que faz o bem realmente de verdade. Mas, por outro lado, né, como o slide afirma, né,
ter inteligência, ter apenas inteligência, mas não ter uma revolução espiritual, não ter uma evolução espiritual, ou seja, né, sem uma mudança profunda na alma e no seu coração, pode ser até perigoso, né, ou então ali destrutivo. E como nós vemos aqui como exemplo, Orígenes, né, que foi um teólogo ali naquela época. Mesmo sendo inteligente, né, mesmo sendo uma pessoa de muito conhecimento, né, ele não teve uma transformação espiritual. E isso acabou levando ali Orígenes a resultados que não foram bons. Ele estudou a Bíblia tanto quanto a filosofia. Os frutos de seu aprendizado o colocaram como um dos homens mais importantes da sua época, tentando harmonizar as escrituras com os filósofos gregos. Ele efetuou uma grande injustiça. Sua ênfase não foi posta na necessidade da experiência de uma mudança de vida com Deus, mas no raciocínio carnal da palavra de Deus. Olha só, né, o slide vai nos mostrar aí que Orígenes, né, ele estudou bastante a palavra de Deus, estudou bastante a Bíblia, mas também estudou a filosofia. E ele acabou, ficou conhecido ali naquela época como uma pessoa muito importante. No entanto, né, ao tentar juntar as ideias da Bíblia, né, com as filosofias dos gregos naquela época, ele acabou cometendo um grande erro. Em vez de ele focar ali na importância de mudar de vida, né, e ter uma relação verdadeira com Deus, né, ele acabou dando mais atenção ao raciocínio intelectual sobre a palavra de Deus, né, de uma forma ali mais superficial. Ou seja, ele acabou valorizando mais o pensamento racional do que, né, ter uma experiência real de se conectar ali com Deus. Embora ele tivesse se tornado um grande intelectual, seus ensinos fizeram muito pouco para ajudar a verdadeira igreja no terceiro século. Sua sapiência poderia ter sido muito mais valiosa se tivesse enfatizado o novo nascimento espiritual, como fez o apóstolo Pedro. Então, mesmo Orígenes sendo uma pessoa muito inteligente, né, tendo muito conhecimento, os ensinamentos dele acabaram não ajudando muito a verdadeira igreja ali no século III. Né? A sabedoria que ele tinha poderia ter sido, né, útil se ele tivesse dado mais importância ao nascimento espiritual, ou seja, né, a uma mudança verdadeira de coração, né, e uma mudança de vida com Deus, como fez ali o apóstolo Paulo. Mas em vez disso, né, ele focou mais nas ideias intelectuais, né, deixando o que realmente transforma a pessoa por dentro, né, deixando de lado a verdadeira mudança dentro da pessoa. Misturando a filosofia, né, que é a sabedoria dos homens, com as escrituras, Orígenes revelou-se como aquele sobre a quem Paulo avisou em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Então, Orígenes, ali, ao tentar combinar a filosofia, né, que é a sabedoria dos homens, com as escrituras, né, acabou se misturando demais com as ideias humanas e filosóficas. E isso é um grande problema, né, porque como Paulo falou aí, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, né, nós devemos ter cuidado devemos ter cuidado para não sermos feitos escravos, né, de argumentos que parecem ser palavras sábias, mas que na verdade vêm de ensinos humanos, né? Vêm de ensinos que não vêm de Jesus, de espíritos que não vêm de Cristo. Ou seja, né, misturar ali a filosofia com a Bíblia, né, Orígenes, ele pode ter se afastado ali da verdade, né, do Senhor Jesus Cristo, né, tornando ali vulnerável a ideias
que não eram verdadeiras, né, e que podem nos desviar do caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou que todos serão finalmente salvos. Aqueles que são pecadores serão punidos, mas apenas de maneira a trazê-los para uma restauração. Isto é ao contrário às Escrituras e não apresenta qualquer incentivo a uma vida santa. Então, Orígenes ele ensinava ali que no final todos seriam salvos, todas as pessoas seriam salvas, mesmo, né, aquelas pessoas que cometeram pecados. Ele acreditava, né, que mesmo que as pessoas que viveram a vida de pecado fossem punidos, essas punições elas serviriam apenas para ajudar as pessoas a se recuperarem e voltarem para Deus. Então a pessoa poderia viver uma vida de pecado, que ela seria punido, né? Levaria uma punição, mas após essa punição ela seria salva, né? E esse ensinamento de Orígenes era uma ideia totalmente contrária às Escrituras, né? Que ensinam, né, as Escrituras, nós podemos ver que a palavra de Deus nos ensina que as pessoas que vivem uma vida de pecado, né, elas vão ser eternamente condenadas pelos seus pecados. Além disso, né, esses ensinamentos de Orígenes, ensinamento não incentivavam ali as pessoas a viverem de forma santa, né, e correta, de viver uma vida de santidade. Porque, como ele dizia no final, todos serão salvos de qualquer jeito, independentemente das suas ações. Então, Orígenes pregava que todos poderiam viver da maneira que quisessem, né, em pecado, não importa, que no final todas seriam salvas. E isso é contrário à palavra de Deus, a verdadeira mensagem que a palavra de Deus prega. Orígenes tornou-se o primeiro de muitos teólogos que tem dependido da sabedoria dos homens em vez de um entendimento espiritual comunicado por Cristo. O comando "você precisa nascer de novo" ecoa através dos séculos. Entretanto, tem caído em orelhas surdas e os homens continuam em sua fútil tentativa de servir a Deus sem a ajuda de Cristo habitando neles. Então, Orígenes, né, ele foi ali um dos primeiros teólogos a confiar mais ali na sabedoria humana, né, mais na sua sabedoria, do que no entendimento espiritual que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aí, como o texto fala, né, você precisa nascer de novo. Essa frase é um convite que Jesus Cristo faz, né, e que tem sido repetido ao longo dos séculos, né, lembrando as pessoas que é necessária uma transformação interior, né, uma transformação interna para realmente conhecer e servir a Deus. Mas, no entanto, né, infelizmente, muitas pessoas elas não escutam esse chamado, né, e continuam tentando lhe agradar a Deus, né, apenas pelos seus próprios esforços, né, tentando agradar a Deus do jeito que elas querem, né, sem a ajuda de Cristo, né, sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo nas suas vidas. Então isso mostra que sem a presença de Deus em nossas vidas, né, sem a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, as nossas tentativas de servir a Deus, elas podem ser vazias e sem efeitos. Então nós precisamos buscar realmente viver uma vida diante. E aí fica essa questão aí para você estar resolvendo, né? Essa questão está baseada no que nós estudamos até agora nesta aula de hoje. De acordo com a aula, qual foi o principal erro de Orígenes ao tentar harmonizar as escrituras com a filosofia grega? E qual seria a atitude mais correta que ele poderia ter tomado para ajudar a verdadeira igreja do seu tempo? Explique sua resposta com base no conteúdo apresentado. Então fica essa questão aí para vocês estarem resolvendo e me entregando. Vamos dar continuidade aqui, agora falando sobre Tertuliano. Nascido provavelmente em Cartago em 160 d.C., Tertuliano morreu algum tempo depois de 200 d.C.
filho de um centurião que servia ao procônsul da África, ele recebeu boa educação, tornando-se um advogado. Disse que ele se converteu no cristianismo em 195 d.C., mas parece provável que sua atitude, que pode melhor ser representada como uma rebelião, nunca tenha sido apropriada para um cristão. Um analista do século XX, Bernard Nister, refere-se às características de um esquizoide ao falar do temperamento de Tertuliano e sugere que o seu rigorismo, sua intolerância, suas disputas discentes e sua reação violenta às oposições aproximam-se da paranoia. Então, como o texto fala aí o slide, nascido ali provavelmente em Cartago por volta de 160 d.C., morreu ali depois de 200 d.C. Tertuliano ele se converteu ali ao cristianismo por volta de 195 d.C., mas, como o slide nos fala aí, a sua atitude parecia mais com um rebelde, não era ali totalmente compatível do que se espera de um cristão. E até um analista, um pesquisador, Bernard Nister, ele descreve ali o temperamento de Tertuliano como tendo característica ali de uma pessoa esquizoide, ou seja, uma pessoa com um temperamento mais rígido, intolerante, que se envolve ali em disputas, e que acaba reagindo ali de forma violenta às suas opiniões contrárias. O que é mais espantoso acerca deste homem é que as suas teorias sobre a divindade tenham sido grandemente adotadas mais tarde pela Igreja. Assim, a doutrina da Trindade, que é a doutrina fundamental da maioria das igrejas do mundo atual, traça sua história a partir de um rebelde extremista chamado Tertuliano. Então, mesmo sendo ali considerado um rebelde extremista na sua época, ser considerado ali uma pessoa rebelde, as ideias de Tertuliano sobre Deus e a divindade acabaram sendo muito importantes e foram adotadas pela igreja ali mais na frente. Especificamente a doutrina da Trindade, que é uma das principais crenças de muitas igrejas no mundo atualmente. Então, as raízes da doutrina da Trindade têm ali nas ideias de Tertuliano. Ou seja, um homem que foi inicialmente visto como um rebelde, um extremista rebelde, teve um papel fundamental ali na formação de uma das doutrinas mais importantes na história do cristianismo, na maioria das igrejas de hoje em dia. Tendo sido educado no Nordeste da África, ele provavelmente era familiarizado com o paganismo egípcio. O livro de Milne, A História do Egito, faz a seguinte afirmação: e não é improvável que o desenvolvimento da doutrina da Trindade, que não é parte do cristianismo judeu original, tenha se formado sob a influência egípcia, já que toda a teologia egípcia mais antiga é inteiramente permeada com a ideia de uma divindade tripla, como é visto nos tríduos de deuses que as várias cidades adoram, e nos nomes tríplices, representando três diferentes aspectos da mesma personalidade, sobre a qual cada deus pode ser apresentado. Se o paganismo egípcio influenciou Tertuliano ou não é especulação, mas a afirmação acima, no entanto, é digna de consideração. Então, Tertuliano foi ele educado pelo Nordeste ali da África. Então, é sugerido aí que provavelmente ele conhecia o paganismo egípcio, que era uma religião ali bem antiga. E o autor do livro Milne, que é um livro chamado A História do Egito,
ele menciona aí, né, que a ideia da Trindade, né, que é a doutrina cristã que fala sobre Deus como três em um só, né, como nós conhecemos, mas esse livro vai afirmar que a doutrina da Trindade ela pode ter sido influenciada, né, pode ter vindo através dessas crenças egípcias antigas, né, e essas crenças dos egípcios, eles tinham uma ideia de uma divindade tripla, ou seja, né, um Deus com três aspectos diferentes, né, representado ali por tríades, né, de deuses ou nomes que indicavam ali lados de uma mesma divindade. Então, a doutrina da Trindade, né, pode ter surgido ali baseada na ideia dos deuses egípcios, né, que adoravam vários deuses. Mas o texto aí ele não deixa claro, né, que não dá para afirmar com total certeza, né, que Tertuliano foi influenciado ali pelo paganismo egípcio, né? É ali uma hipótese, mas mesmo assim, né, ele estudou, ele foi educado ali no Nordeste da África, então provavelmente essa ideia de vários deuses, de três deuses, tenha sido ali realmente vindo da religião ali egípcia, né? Os egípcios que adoravam vários e vários deuses. O Tratado de Tertuliano contra Praxeas demonstra sua própria teoria não ortodoxa da divindade. Praxeas foi um líder de uma verdadeira igreja de seus dias, né? Fim do século e início do terceiro século. Ele mudou-se da Ásia Menor para Roma, cerca de 200 anos depois de Cristo, e desenvolveu uma boa camaradagem com o bispo Eleutério ou Virá. Ao entrar no terceiro século, a maioria das igrejas acreditavam na unicidade da divindade, como admite o próprio Tertuliano. A doutrina oficial de Roma, de acordo com Harnack, era aquela que Praxeas ensinou. Jesus era Deus em um corpo humano. Tertuliano refere-se assintosamente ao latim em contra Praxeas depois de visitar Roma. Praxeas viajou para Cartago, onde defendeu a ortodoxia de Deus em Cristo. Então, Tertuliano, naquele período, ele escreve um livro que é chamado Contra Praxeas. Praxeas, que diferente de Tertuliano, era um homem que defendia a unicidade, pregava a unicidade. E nesse livro de Tertuliano, Tertuliano ele apresenta uma visão sobre Deus, que não é considerada ortodoxa, ou seja, não era uma forma oficial aceita por todas as igrejas naquela época. E esse livro, ele escreve contra Praxeas, que foi um líder religioso que viveu ali por volta do ano 200 depois de Cristo. Os slides afirmam aí que ele veio da Ásia Menor, veio diretamente para Roma, onde tinha ali uma relação próxima com o bispo local ali. Então, no começo do século III, a maioria das igrejas elas acreditavam na ideia de que Deus era uma única pessoa, na unicidade. E Tertuliano, no seu livro Contra Praxeas, ele também reconhece isso. Ele reconhece que era a crença na maioria das pessoas, na maioria das pessoas na igreja naquela época. E nós temos aí também um historiador chamado Harnack, ele fala que a doutrina oficial de Roma era que Jesus era Deus, mas que também tinha um corpo humano, ou seja, Jesus era Deus encarnado. Então nós vemos aqui alguns historiadores e até o próprio Tertuliano falando sobre isso. E Praxeas viaja para Cartago, e onde ele vai defender essa mesma ideia de que Deus se manifesta em Jesus Cristo. Esse livro, Contra Praxeas, está disponível na internet, bem antigo, mas se você pesquisar, você encontra esse livro, Praxeas,
contra Praxeas, né? Tertuliano que defendia ali a Trindade, e Praxeas era o contrário, né? Ele pregava contra a Trindade, onde ele defendia ali unicidade. Tertuliano formalmente abandonou a igreja e uniu suas forças ao montanismo em 212 ou 213 d.C. e deu início a uma seita conhecida como tertulianismo. Ele deixou provas de suas tristes condições espirituais através de muitos escritos. Então, Tertuliano ele acaba mudando de posição dentro, né, do cristianismo, e através de seus escritos nós podemos perceber, né, pode-se observar que ele enfrentava ali grandes dificuldades espirituais. Então hoje nós finalizamos a nossa aula, né, e na próxima aula nós falamos um pouco mais detalhadamente sobre Praxeas, né, Praxeas que era um defensor da unicidade de Deus. E aí eu deixo aqui mais duas questões para vocês estarem resolvendo. Deixo essa questão aí com alternativa, né, letra A, B, C e D, leiam, né, de acordo com a aula vocês marquem qual é a questão certa. E deixo mais uma questão aí, a questão 3, descreva a possível conexão entre a influência do paganismo egípcio e a formação da doutrina da Trindade mencionada na aula. Então nós ficamos por aqui e até a próxima sexta-feira com a nossa próxima aula. Obrigado a todos e a paz de Senhor Jesus Cristo.